Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo Gênesis capítulo 3, do versículo 5 em diante, diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para abrir o entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também a teu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da tua presença. Aqui está contando, quando a serpente engana Eva e ela dá do fruto da árvore do bem e do mal para o marido, eles comem, e aí eles começam a sentir vergonha. Eles começam a ter o entendimento de certo e errado, se eles estavam nus ou não. E aí eles se cobrem, mas quando o Senhor Deus está andando lá no jardim, eles escondem-se do Senhor Deus. Por que eles se escondem do Senhor Deus? Por vergonha, porque eles tinham pecado, eles tinham desobedecido a Deus, eles tinham agido de acordo com o que Deus tinha dito para eles para não agir. Deus avisou que eles poderiam comer de qualquer fruto, mas daquela árvore não. E o que nós estamos fazendo também com a nossa vida? A gente está simplesmente pecando, não se importando com nada, escutando algumas pessoas falar com a gente o que tem, qual que é o problema. Está chegando uma época de carnaval. Muitas pessoas que sabem o que é certo e o que é errado, nesse momento se escondem atrás de fantasias e vão para as ruas e assim fazem coisas abomináveis aos olhos de Deus. E depois não adianta querer se esconder de Deus, porque a gente não esconde de Deus. O pecado ele tem mau cheiro, o pecado ele fede, e quando ele é descoberto ele envergonha. Se eu e você estivesse fazendo alguma coisa que o Senhor Deus não aprova, vamos pedir perdão a Deus, vamos confessar os nossos pecados. E se a gente confessar de todo o nosso coração e se arrepender, o Senhor, Ele é manso de coração para nos perdoar e nos dar uma nova chance. Quando eu era pequena, a gente sempre ia na casa de uma amiga da minha mãe, e aí um dia a gente chegou lá, eu, a minha irmã e minha prima. Enquanto a minha mãe estava conversando, a gente começou a correr atrás dos filhotinhos da galinha. E aí minha mãe sempre chamava a atenção da gente para não fazer esse tipo de coisa e a gente desobedecia. E nesse dia a gente correu tanto atrás do filhotinho que lá tinha um fogão de lenha no chão, eram 2 tijolos com aquela placa de metal do fogão de lenha. E o pintinho cercado entre nós, eu, minha prima e minha mãe, ele entrou para dentro do fogão aceso, virou uma tochinha, tadinho, queimou todo. Quando eu, a minha irmã e a minha prima nos demos conta daquela situação, a gente saiu de fininho e fomos para perto da minha mãe, como se nada tivesse acontecido, como se a gente não tivesse sido desobediente. Mas o que aconteceu? O cheiro de pena queimada era insuportável. Sabe por quê? Porque o pecado, ele cheira mal. Não adiantava a gente tentar esconder o que a gente tinha feito, não. O cheiro da pena queimada do bichinho estava forte. Assim acontece com a gente. Não vamos tentar ficar escondendo o nosso pecado, não. A gente tem que não pecar. A gente tem que lutar contra o pecado. Então hoje, se tem alguma coisa que aos meus olhos ou aos seus olhos, é coisa simples, mas desagrada ao Senhor, confessa para Deus seu pecado. Se você agiu errado com alguém, confessa para essa pessoa, se possível, o seu pecado, peça perdão. Conserta com Deus. E aí sabe o que a gente vai ser para Deus? O bom perfume de Jesus, que é assim que Deus nos enxerga quando a gente segue Jesus de todo o nosso coração. A gente se torna bom perfume. A gente não vai cheirar mal mais o pecado entranhado na nossa pele. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença desse Jesus lindo sobre a nossa vida. Fiquem com Deus e um forte abraço.